Um padre de Franca que ele chegou a reunir, a imprensa para se defender das acusações de molestar coroinhas. Parece que essa entrevista do padre à imprensa não teria convencido e nem a imprensa, que continuou levantando o assunto, e muito menos a justiça, que o condenou numa primeira instância. Ele vai recorrer. Como é que está essa situação? Porque, é claro, isso tudo, preocupa muito, principalmente setores da cúpula, da igreja aqui na nossa região. Como é que está terminando essa história com a prisão do padre em primeira instância? É isso, né? Bem, Madalena, a Justiça de Franca condenou o padre José Afonso Dé, acusado de molestar coroinhas de 76 anos, a uma pena de 60 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. A pena é em regime fechado, mas a defesa obteve um habeas corpus para que o religioso responda em liberdade até o julgamento do recurso. A decisão tomada pela segunda vara criminal refere-se a crimes cometidos ainda no ano passado, quando o padre Dé, como era chamado pelos fiéis, dirigia a paróquia São Vicente de Paula, em um dos bairros mais populosos de Franca. Durante o inquérito, 4 adolescentes que atuavam ou que chegaram a atuar como coroinhas na igreja, na faixa entre 11 e 16 anos, contaram à polícia terem sido molestados pelo religioso. O caso chamou a atenção e, na época, o padre convocou uma entrevista coletiva para se defender. Alegou que sempre foi muito afetivo e isso poderia ter gerado, então, alguma confusão. Podem ter interpretado mal algum gesto de carinho, uma carícia, disse em um trecho da entrevista. Em outro, ele completou: nunca cheguei perto de um menino com desejos sexuais. A decisão saiu há 4 meses, mas somente agora se tornou pública porque corria em segredo de justiça. Tá aí, portanto, Claro que é uma situação delicada. Agora, o padre, ele sabe perfeitamente onde ele chegou, tá certo? Se ele extrapolou e se realmente ele feriu aí a situação, inclusive as próprias leis da igreja, que proíbe aí qualquer tipo de aproximação mais íntima, com os seus fiéis. Qualquer tipo de igreja é assim, Agora, o padre sabe perfeitamente que ele vai ter que prestar os esclarecimentos, talvez não a nós, mas aquele que está acima de todos nós, Porque ele sabe perfeitamente o que ele fez. Agora, a gente fica muito preocupado, Nancy, diante de um quadro como esse, porque ele diz: olha, eu era uma pessoa muito carinhosa e posso ter sido vítima exatamente de uma interpretação errônea. Então a gente fica numa dúvida, muito, muito séria, porque olha, a coisa que eu temo mais é de repente você atingir uma pessoa com alguma coisa que não é verdadeira. Já pensou se o padre for inocente? Se realmente estiver contando a verdade? E de repente as pessoas possam ter tido aí uma visão errônea do seu carinho, do seu, vamos dizer, do seu comportamento. É uma situação delicada, Bastante delicada. Agora, a justiça já o condenou, a 60 anos de prisão, a pena já está dada. Então, se a justiça já chegou a essa conclusão, então tem provas suficientes para mostrar a culpa realmente do padre. Não é mais uma suspeita, não é mais uma acusação, o processo não está rolando na justiça, A justiça já o condenou. Então a gente imagina, até pela nossa confiança na justiça, de que há elementos suficientes para provar a culpa e justificar realmente essa punição. Esse caso, então, é um pouquinho mais grave do que aqueles que circulam, muitas vezes aí maldosamente, sobre boatos, enfim, esse caso já é uma eu vou dizer uma coisa a você. Decisão da justiça, Como jornalista, já fui condenado em primeira instância e te juro, pelas minhas filhas, tá certo? Não, eu estava certo. Você percebe, não? Ainda bem que era coisinha besteira, Mas eu digo a você, e se fosse alguma coisa séria assim? Onde é que eu estaria com a minha vida? Você percebe ou não? Pois é, essa é uma dúvida, dizer, mas... A pessoa que foi testemunha contra mim, ela inventou a história, tá certo? Não? Ela e conseguiu provar? Não, mas é lógico, eu simplesmente não tive a competência de arrumar uma testemunha que mentisse pro meu lado. E aí, como é que fica? Foi depoimento de testemunha. Uma testemunha disse sim, eu não consegui arrumar uma testemunha que dissesse não, porque então nós temos que colocar em xeque a justiça. Mas tem que ser colocado em xeque a instituição. Nós temos que brigar pelo aprimoramento das leis, mas a princípio, eu imagino que a justiça é assim. A justiça é assim. Você se baseia em depoimentos.
Tá certo ou não? Se o advogado ele for competente, infelizmente é advogado que arruma depoimentos mentirosos. Se eu não tiver a competência de arrumar depoimentos que possam, eu fui, por exemplo, infeliz, porque eu tinha tanta certeza que eu era inocente que eu nem sequer me preocupei, tá certo, em colocar uma pessoa dizendo, olha, não, então, quer dizer, é a competência do advogado que de repente pode o condenar até num momento como esse. Você percebe ou não? Eu não sei qual é o interesse que levaria um advogado a levantar esses depoimentos de crianças contra um padre, né? A gente sabe que, óbvio, né, os interesses existem, mas não dá para imaginar que a justiça condene alguém a 60 anos de prisão por pedofilia agindo equivocadamente. Agora, isso que eu digo a você, né? Agora, ele está dizendo que talvez o seu comportamento fosse carinhoso demais. Não, mas um comportamento carinhoso, você imagina um abraço, né? Um carinho, um toque. Agora, não envolve realmente a questão sexual da história, né? Um carinho é um abraço, uma proximidade, né? Um passar de mão sobre o corpo, né? Claro. Não envolveria agora, realmente um ato sexual em órgãos sexuais. Eu não estou defendendo aqui o padre, estou defendendo apenas a situação, dizendo o seguinte, já penso, ele sabe, o padre sabe. Ele sabe daquilo que ele fez. E por isso eu digo a você que a justiça mais sagrada que tem, com certeza, não preciso ir além, seria uma incongruência, né? É a justiça divina. Essa eu tenho certeza absoluta que não vai deixar ninguém passar incólume. Tá certo ou não? Porque você pode enganar, você pode convencer um advogado que você está certo, você pode convencer um juiz, tá certo, a ir contra você, mas de repente vai ter aquela justiça que vai colocar todos os pingos nos is. Mas, Luiz, é isso que eu digo a você, nós devemos estar condicionados a isso. Só não acredita no justiça divina quem realmente é totalmente ateu, né? Não óbvio, nada, óbvio. Né? Mas nós temos que tentar acreditar nessa aqui também, né? Porque, né, se a pessoa está sendo exposta... muita dúvida. Não, todos nós temos dúvidas, né? Eu acho o filme fabuloso, aquele 12 homens e uma sentença, né? Em que todo mundo está convicto de que o cidadão é culpado e, de repente, começam a abrir brechas e brechas e brechas e depois todo mundo se convence do contrário. Porque quando existir a menor dúvida da culpa do réu, ele tem que ser inocentado. Agora, se existe dúvida, ele tem que ser inocentado. Por isso que eu digo a você,